obra-prima da arquitetura portuguesa do século XVI, classificado como monumento nacional e inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o Mosteiro dos Jerônimos é um monumento de tirar o fôlego. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Nas proximidades onde o infante Dom Henrique, em meados do século XV, mandou construir a igreja Santa Maria de Belém, o rei Dom Manuel construiu um grande mosteiro. Em homenagem do infante navegador Dom Manuel, decidiu fundar, em 1496, o mosteiro de Santa Maria de Belém, perto da cidade de Lisboa, junto ao rio Tejo. Posteriormente, o mosteiro foi doado aos monges da Ordem de São Jerônimo, e hoje é conhecido mundialmente por Mosteiro dos Jerônimos. O mosteiro é uma referência cultural, sendo a inspiração para artistas e viajantes durante os seus 5 séculos de existência. Foi lugar da sepultura dos reis, rei Dom Manuel I, Dom João III, Dom Sebastião e Dom Henrique, e também do navegador Vasco da Gama, e dos importantes nomes da literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões, Alexandre Herculano e Fernando Pessoa. Os primeiros trabalhos de construção do mosteiro datam de 1501. Cerca de um século mais tarde é que as obras foram concluídas. O mosteiro foi construído em calcário e exibe uma fachada de mais de 300 metros. A construção desse monumento se deu em grande parte através dos recursos que vieram do comércio com a África e o Oriente. Considerado como referência e joia do estilo manuelino, o Mosteiro dos Jerônimos integra elementos arquitetônicos góticos e do Renascimento. Esta notável peça é a joia da identidade e cultura portuguesa. Se seres humanos são capazes de criar monumentos como este, você pode imaginar o que o nosso Deus é capaz de fazer? A Bíblia nos fala do céu e de uma cidade, a Nova Jerusalém, que foi planejada e construída pelo próprio Deus para os seus filhos. Cristo prometeu: na casa do meu Pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Venha comigo agora explorar o céu e a Nova Jerusalém através da palavra de Deus. É aqui que nós encontramos todas as respostas para as perguntas da nossa vida, incluindo a pergunta: o céu, onde é e como é que nós vamos chegar lá? Felizmente, a Bíblia fala a respeito do céu e fala de maneira muito clara. João, o apóstolo, está lá naquela pequena ilha de Patmos, perto da costa da Turquia, e a Bíblia diz que Deus mostrou para João, numa visão, a cidade santa. A Nova Jerusalém, que a Bíblia chama. Vejam o que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João viu a cidade de Deus. Ele viu, era algo que ele acreditou. Aliás, todos os profetas bíblicos acreditavam que Deus um dia
ia restaurar esta terra da forma que devia ter sido se o pecado nunca tivesse entrado. Por que Deus precisa restaurar? Porque o homem tem acabado com a terra, nós temos contaminado o ar através da poluição, nós contaminamos as nossas águas, as comidas. O mundo é repleto de violência, pornografia e tudo quanto é mal. E Deus, a promessa de Deus é que Ele vai restaurar a terra como era no Jardim do Éden. Ele vai conseguir voltar tudo como se o pecado nunca tivesse entrado. Um lugar perfeito para os filhos de Deus, para aqueles que aceitaram a oferta da redenção de Jesus Cristo. Imagine Deus restaurando esta terra, restaurando os filhos de Deus. Imagine viver a vida com juventude. É difícil ficar velho, envelhecer, não é? Eu tive a oportunidade hoje de ver alguns amigos aqui que eu conhecia lá em Toronto, quando eu era mais jovem. Já passaram vários anos, né? E eu falei para eles, estou com 48 anos. 48, isso é quase 50, quase meio século. É difícil, não é? É difícil ver os nossos pais envelhecerem. É difícil ver os nossos amigos. É difícil ver o lugar onde nós moramos envelhecer. Eu um dia, algum tempo atrás, fui visitar a casa quando meus pais imigraram para o Canadá, onde eles foram morar, onde eu nasci. E fui lá ver a escola onde eu andei naqueles primeiros anos. E estava tudo velho. E é difícil. E eu olho às vezes e gostaria de poder fazer as coisas novas de novo, mas eu não posso. Eu não tenho essa capacidade. Você não tem essa capacidade. Mas Deus tem. Ele diz que um dia Ele fará tudo de novo. Ele vai restaurar tudo quanto a humanidade perdeu. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes iam herdar a terra. Eles iam herdar aquilo que Adão e Eva perderam, que Deus vai restaurar tudo do jeito que devia ter sido. Tudo com perfeição. E Adão, pela fé, a Bíblia diz, ele aceitou essa promessa de Deus. E ele esperou que essa promessa, ele acreditou que fosse um dia cumprido. Abraão, aqui nesta terra, era um peregrino, era um estrangeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo, disse em Hebreus 11:10, porque Abraão esperava a cidade que Deus planeou e construiu. A cidade que possui alicerces que não podem ser o quê? Destruídos. Essa era a cidade que os patriarcas ansiavam. Era a esperança dos patriarcas. A Bíblia nos fala de Moisés. Moisés, que podia ser do faraó. Moisés, que podia ter escolhido se assentar num trono lá no Egito. Se assentar num trono dourado, dentro de um templo dourado, adorado por milhares e milhares de egípcios. Mas a Bíblia diz o seguinte, com respeito a Moisés, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, preferiu antes sofrer com quem? Com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer desprezo por causa de Cristo do que possuir todos os tesouros do Egito. Ele tinha os olhos fixos no quê? Na recompensa
futura. Essa era a esperança de Moisés. Agora, vocês veem como a Bíblia fala, é bem realista, né? A Bíblia diz, nós lemos esses versículos, que Moisés escolheu não ter os prazeres do pecado. A Bíblia fala claramente, o pecado traz prazer, mas é um prazer temporário, que no final te deixa vazio. E a Bíblia diz que Moisés preferiu não passar pelo prazer temporário do pecado, mas fixou os seus olhos naquilo que Deus tinha para ele no futuro. E todos aqueles patriarcas, todos eles, olhavam para a fé, por fé, para o futuro, na promessa que Deus ia cumprir. Hebreus 11:3 fala, todos estes morreram cheios de fé e não receberam as promessas que Deus tinha prometido, mas viram de longe, creram e abraçaram-nas e declararam que eram o quê? Estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Que promessa é que estes patriarcas de Deus não receberam? Qual foi a promessa que eles não receberam? Eles não receberam a promessa da eternidade do céu. Ainda. Eles morreram com a fé que um dia Deus vai cumprir a sua promessa. A certeza do céu é algo que você pode agarrar. Você pode sair deste local ou de qualquer local nesta noite com a certeza que aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. A Bíblia diz que ao terminar o milênio, um período de 1000 anos, a cidade de Deus vai descer do céu. A nova cidade, a nova Jerusalém, a Bíblia chama. Amigos, não importa qual passaporte você possui. Eu sou um cidadão do Canadá. Muitos de vocês são cidadãos portugueses, brasileiros, ingleses. Não importa. Não importa o passaporte que você possui, todos nós somos imigrantes estrangeiros aqui. Todos nós somos peregrinos aqui nesta terra. Esta terra não é o nosso lar, não é o nosso país. E cada vez que eu entro no hospital para orar ao lado do leito de alguém que está doente, essa ideia é reforçada, que esta terra não é o meu país. Cada vez que eu escuto de um casamento que está desmanchando, eu sou relembrado que eu sou um peregrino aqui nesta terra. Cada vez que eu escuto a história de uma criança sendo abusada, eu digo, esta terra não é o nosso destino. Deus nos criou para algo melhor do que isso. E um dia Deus vai cumprir essa promessa. Hebreus 11, verso 14 diz, e aqueles que dizem isto mostram bem que procuram uma quê? Pátria para si mesmos. Mas agora procuram uma pátria melhor. Qual pátria? A pátria celestial. Portugal é um país muito bom. Vocês vivem num lugar muito bom. Mas Deus tem algo melhor para vocês. O Canadá é um país bom, um pouquinho frio, mas bom. Mas Deus tem melhor para mim. Você deseja uma pátria melhor? Você deseja uma pátria celestial? Que aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos, nós nem podemos começar de imaginar. Vai além da nossa capacidade de imaginação.
A história é contada de o explorador Marco Polo. Ele voltou a seu país depois de 21 anos no Oriente. Os seus amigos que tiveram com ele depois dele passar 21 anos no Oriente e escutavam as histórias de Marco Polo, eles pensavam que ele tinha enlouquecido, que ele tinha perdido a sua mente. Por quê? Porque ele falava de coisas que eles não entendiam. Ele dizia: eu vi pedras pretas que ardem. Eles diziam, Marco Polo ele está louco. Porque eles nunca tinham visto carvão. Ele disse: eu vi nozes, castanhas, do tamanho da cabeça de um homem. Eles diziam: coitado, ele enlouqueceu. Por quê? Eles nunca tinham visto um coco. Ele disse: eu vi serpentes que tinham 10 metros de comprimento, com a capacidade de engolir um homem inteiro. Eles diziam: coitado, ele enlouqueceu. Eles nunca tinham visto um crocodilo. A história diz que Marco Polo estava no seu leito de morte e um dos seus amigos chegou perto dele e disse: amigo, você está morrendo. Você não quer agora, como é que se diz, retratar tudo aquilo que você falou? Todas aquelas histórias que você contou? Agora seria a hora de fazer isso. E ele respondeu: tudo é verdade. Cada parte da história, de fato, nem metade foi contado. A Bíblia diz, 1 Coríntios 2:9, porém, como dizem as Escrituras Sagradas, aquilo que ninguém viu, nem nunca ouviu, e que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foram as coisas que Deus preparou para aqueles que o quê? Amam. A Bíblia diz: a nossa imaginação não tem a capacidade para imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. O olho humano nunca viu o que Deus tem preparado para nós. O ouvido humano nunca escutou o que Deus tem preparado. É além da nossa capacidade. Uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém. O livro de Apocalipse nos descreve essa nova terra em detalhes muito precisos. Apocalipse 21:2 diz: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada e preparada, vestida como o quê? Uma noiva que vai se encontrar com o noivo. João, ao ver aquela visão da nova Jerusalém, aquela maravilha que Coríntios diz que olho humano nunca viu, ele tem dificuldade em encontrar palavras humanas para descrever aquilo que ele acabou de ver em visão. Então ele procura um exemplo, ele diz: a nova Jerusalém, aquilo que Deus me mostrou em visão, é como uma noiva. É como uma noiva que vem encontrar-se com o seu noivo. Eu, como pastor, já fiz muitos casamentos. Eu sei que vocês também, quem sabe, já foram muitos casamentos. Deixa eu uma pergunta: você alguma vez viu uma noiva feia? Nunca. Eu nunca vi. Eu já vi um noivo ou dois que podia levar um ajuste um pouquinho, né?
Mas uma noiva, eu nunca vi uma noiva feia. Quando João escreve que a Nova Jerusalém é como uma noiva, você não quer estar lá? Este mundo onde nós acordamos hoje de manhã, este mundo não pode ser descrito, é isso? Descrito? Como uma noiva. Este mundo não é uma noiva. Existe uma parte do nosso mundo hoje onde pais estão tentando entender por que sua filha morreu como resultado de abuso sexual. Este mundo não é uma noiva, mas o mundo que Deus tem preparado para os seus filhos é como uma noiva preparada para encontrar o seu noivo. João continua descrevendo a muralha da cidade, está construída sobre 12 fundamentos, nos quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos. Alguns anos atrás eu fiz um estudo sobre os apóstolos e a vida dos apóstolos. Os apóstolos eram homens comuns, homens que tinham as suas falhas, eles tinham as suas dúvidas, mas a Bíblia diz que os seus nomes vão estar nos fundamentos daquela cidade. Por quê? Por que que Deus vai colocar os nomes dos apóstolos daquela cidade? Que é uma demonstração para nós que essa nova terra, essa nova cidade, essa nova Jerusalém, não é um lugar preparado, que nós dizemos em inglês, para super saints, para os super santos. A nova Jerusalém é uma cidade construída por Deus para pecadores que reconheceram a sua necessidade de um Salvador. É para homens e mulheres comuns, que nem você e que nem eu, que recebemos a oferta da redenção de Deus. Um lugar para pecadores redimidos. João continua. Ele até nos fala do tamanho da Nova Jerusalém. Ele diz: a cidade é quadrangular, de igual comprimento e largura, e media a cidade com uma vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. É uma cidade quadrangular que tem mais ou menos 600 quilômetros de cada lado, incluindo 600 quilômetros de altura. O matemático calculou que uma cidade desse tamanho teria espaço para 2 bilhões de pessoas. Quer dizer, vai ter bastante espaço para todos aqueles que escolherem habitar lá. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem O Lugar com que Sempre Sonhei, que fala sobre o céu e a Nova Jerusalém. Por isso você não pode perder o próximo programa do Está Escrito. Gostaria de convidá-lo para visitar nosso website, estaescrito.ca. Lá você poderá assistir os nossos programas, fazer um pedido de oração e até mesmo fazer a sua doação. Não se esqueça de nos visitar no Facebook. Bem, hoje nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.